Isto sim é que é viver. Este é o nome da primeira obra de Eugénia Martins. Com um título bastante sugestivo que deixa um sorriso nos lábios a quem o lê, este livro pretende transmitir através de contos populares os verdadeiros valores da sociedade. É um livro pedagógico, é um livro que no fundo entra um pouco na psicologia e de muitos problemas que os jovens têm hoje que não conseguem resolver e que muitas vezes o poderiam fazer se houvesse uma abertura maior entre os jovens e os pais e os filhos, não é? Portanto o livro fala disso tudo. É um complemento e uma abordagem leve, fácil leitura, em que se consegue perceber que a juventude precisa de uma nova dinâmica para começar a desenvolver outras atitudes sociais e outras situações de intervenção na sociedade portuguesa e não só. Foi isso que eu tentei transmitir neste livro, procurando, através de contos populares, ilustrar cada um destes valores e tentar, pela minha parte, fazer alguma coisa no sentido de as novas gerações, que as novas gerações consigam ter um comportamento a nível de alimentação, de hábitos de vida mais não tão sedentários como têm habitualmente em frente ao computador, mas um pouco mais aquilo que se fazia antigamente, de irmos brincar para a rua. Talvez agora isso não seja tão possível, mas faça com que as novas gerações tentem uma alimentação mais saudável para não termos a grande, enorme obesidade mórbida a nível infantil que temos, umas crianças que vão ser os futuros homens do nosso país, da nossa humanidade. Foi no âmbito do Congresso de Medicina Popular, no passado dia 1 de setembro, que o Salão da Junta de Freguesia de Vilar de Perdizes encheu para receber a apresentação desta obra, que ficou a cargo de Álvaro Azevedo, amigo de longa data da autora. Abordamos temas não muito profundamente, mas que as pessoas entendem por a sua forma, a sua escrita. É uma escrita muito simples e que é acessível a todo o tipo de leitor. É isto que eu queria dizer. Dou aqui os meus parabéns à Eugénia, porque acho o livro bastante importante. A Eugénia é uma amiga de há muitos anos, e editou este livro, é o primeiro que edita, escreveu baseado na sua perspectiva familiar e em toda a sua vivência entre aquilo que se passa entre a cidade e a aldeia. Com a crise que afeta a nossa sociedade, surge a crise da axiologia, aquela que afeta o melhor do ser humano e determina negativamente o desenvolvimento social. Foi neste contexto que este livro começou a ter as suas primeiras linhas escritas. Eu pretendi neste livro trazer à nossa sociedade que na crise que atualmente o nosso país e penso que o nosso mundo se depara, há uma crise muito maior, que é a crise da axiologia, da ciência dos valores. E, no meu ponto de vista, é exatamente essa crise que afeta o ser humano de uma forma negativa, afeta a sociedade. Neste livro, educadores e educandos têm um papel de destaque na educação dos mais novos, como refere a autora. Eu procurei, então, trazer neste livro algumas mensagens para os educadores e para os educandos, que realçasse os valores que os pais antigamente que tinham tempo para dedicar aos filhos. Agora a vida atribulada em que o Natal começa em agosto, não há tempo e muitas vezes não é só uma questão de tempo, é uma questão de disponibilidade mental de o fazer, de passar valores aos filhos como o respeito, o civismo, a justiça, a verdade. A partilha em família, inclusivamente, também deixou de praticamente existir. O livro fala de duas famílias que se encontraram num piquenique e numa situação de contributo entre gerações e
Fala também dos problemas escolares, dos problemas da alimentação, hoje dos problemas do bullying nas escolas, fala das situações, do problema do desenvolvimento social em termos informáticos que se desenvolveu e os jovens passam a vida nos seus computadores, não ligam puto às situações da comunidade, às situações familiares. Pronto, há uma falta de entendimento ainda, que é um problema social muito elevado. Não fala também de uma cultura que vem do passado, dos avós para os pais, dos pais que serão passados para os filhos, mas eles não estão muitas vezes abertos a recepcionar esse tipo de situações porque não lhes foi passado da geração anterior e, portanto, pronto, o livro fala desses problemas todos sociais. Um livro em linguagem de todas as idades, para que todos possam ler, pensar, refletir, aprender e, quiçá, transpor para as suas vidas. Um livro que transmite também algumas noções de nutrição e alimentação saudável que deve ser lido em família. Este livro, em princípio, ele é dirigido para uma faixa etária infanto-juvenil. No entanto, eu quando fiz e quando eu escrevi-o a pensar na partilha em família e exatamente nos pais que o deverão ler com os filhos, os avós com os netos, os padrinhos com os afilhados e por aí fora. Foi no passado dia 1 de setembro que o Salão da Junta de Freguesia de Vilar de Perdizes serviu de palco para a apresentação da primeira obra de Eugénia Martins, que retrata os valores da sociedade, ou que, pelo menos, esta deveria ter.